em Apocalipse capítulo 12, versos de 13 a 17. Apocalipse capítulo 12, verso de 13 a 17. Acompanhem a minha leitura. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer pela Tua palavra. E queremos pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja trazendo luz à nossa compreensão a respeito das últimas coisas, ó Pai. A respeito do livro de Apocalipse, que fala de um período escatológico que com certeza nós já estamos vivendo, Senhor Deus. Esse período foi iniciado no momento em que o Senhor Jesus sobe aos céus, ó Pai. Senhor, queremos pedir que o Senhor esteja confirmando em nossos corações, nos dando fé, certeza, convicção, segurança também na Sua palavra, Pai. Nos preparando, Senhor Deus, para esses momentos e fazendo com que, e essa é a proposta do livro de Apocalipse, ao vermos essas coisas, Senhor, acontecendo, Senhor Deus, percebamos com os nossos olhos, como a parábola da figueira, que o fim está próximo, que o Senhor está vindo buscar a Sua igreja. Fica conosco, Senhor Deus, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos à última parte do relato do capítulo 12 de Apocalipse. E essa última parte, ela é composta, na realidade, ela compõe toda essa extensão do capítulo 12, que começa com uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. E essa mulher, e aí está falando da glória da igreja de Cristo. É como o Senhor vê a sua igreja. E essa mulher dá luz a um filho varão, a Cristo, que é arrebatado para o céu, recebendo a igreja cuidados em um lugar deserto, ou melhor, num lugar preparado para ela, como diz o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela sustenta durante 1260 dias. E aí, consequentemente, nós temos a segunda parte do relato que descreve a derrota de Satanás, como nós vimos aqui, consequência da subida, da ascensão, do arrebatamento do filho varão até o trono de Deus, a derrota e a expulsão de Satanás, seguida de um cântico celestial, como nós vimos no domingo passado. E no final desse cântico diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E aqui nós temos nesse final do capítulo 12, no verso 3 a 17, é o relato da mulher sendo perseguida, ou melhor, da igreja sendo perseguida por Satanás. Eu não sei se eu fiz essa referência, eu acho que eu fiz essa referência no início das nossas pregações. Isso, lembro agora. Na primeira parte, a inimizade que Deus colocou entre a semente da mulher e a semente da serpente. E essa inimizade, ela é uma bênção na vida da igreja. E nós vimos isso. Porque se o Senhor não estabelece isso, nós, juntamente com os filhos da serpente, nos uniríamos como inimigos de Deus. Então essa inimizade que o Senhor coloca entre nós e o mundo, ela serve para nos preservar também
e para preservar a nossa fé. E agora, nesses versos, nós vamos ver mais uma vez o socorro e a segurança da parte de Deus que Ele proporciona para a sua igreja. Nós estamos vendo aqui no capítulo 12 uma segunda parte do livro de Apocalipse, né? Como nós observamos, esse livro tem várias divisões, mas duas grandes divisões. A primeira do capítulo 1 ao verso 11 e agora do capítulo 12 ao verso final, capítulo final de Apocalipse. E nós vamos ver determinados acontecimentos agora, semelhantes ao que aconteceram na primeira parte, mas com algumas coisas a mais. Alguns elementos a mais. Um desses elementos a mais é a presença do anticristo, do falso profeta e da besta. Nessa parte nós vamos ver claramente descrito a derrota de Satanás e dos seus aliados. No mundo do diabo e, consequentemente, da carne. Verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Nesse verso aqui nós temos um simbolismo muito significativo, como nós já vimos. Satanás significa o dragão, a mulher é símbolo da igreja e o filho varão representa Cristo. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que, impossibilitado Satanás agora de atacar o Senhor nos céus, Satanás é impossibilitado de se levantar contra Cristo. Ele persegue Cristo quando a mulher dá luz a ele, dá luz ao filho varão. Quando Jesus Cristo nasce, ele é derrotado. E agora o Senhor sobe aos céus e ele é expulso dos céus, como nós vimos na última exposição. Ele não mais pode atacar os crentes, não mais pode acusar os crentes diante de Deus Todo-Poderoso. Impossibilitado agora seu ataque contra o filho varão, contra os crentes dos céus, Satanás tenta destruir a igreja na terra, que é o corpo de Cristo. A gente percebe aqui no livro de Apocalipse, nesse capítulo aqui, algumas menções, acho que são várias menções, eu não sei se são 8 ou 9 menções, não sei ao certo, eu não contei, mas a derrota de Satanás. Nós vemos vários versículos e expressões que mostram que Satanás foi derrotado em todos os seus intentos. E aqui no verso 13, quando ele diz que ele foi atirado para a terra, significa a sua derrota. Satanás é impotente, ele torna-se impotente. Ele é completamente impotente para assaltar a Cristo. E agora ele vai dar vazão à sua ira contra os seguidores de Cristo. E por que isso? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo Jesus. É isso que diz lá em Efésios. Abram aí, Efésios capítulo 4, verso 15. Esse texto é bem interessante. Efésios capítulo 4, verso 15, diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. É interessante que ele não chama o cabeça aqui. Ele chama a cabeça. Por quê? Porque a referência aqui é ao corpo. Ele está dizendo que nós somos um corpo, Cristo é a cabeça e a igreja é o restante desse corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, e esse auxílio de toda a junta aí está se referindo ao quê? Aos dons que o Senhor deu aos homens. Quando ele fala lá no verso 11, uns para profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos esses dons estão relacionados, todos esses ministérios, à pregação da palavra de Deus. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nós estamos vendo que a igreja é uma só com Cristo. Cristo e a igreja são um, de tal forma que a imagem que nós temos aqui na Escritura a respeito dessa unidade, Cristo sendo a cabeça
e a igreja e a sua igreja o seu corpo. Entender isso é entender por que Satanás ataca a igreja. Porque atacando a igreja, ele indiretamente está atacando a Cristo. Ele não pode com Cristo. Ele não tem poder sobre Cristo. Na forma mais fraca que Deus poderia ter se manifestado, ter se tornado homem e ter se encarnado, o Senhor Jesus vence a Satanás. Destrói a Satanás. Como a Escritura diz, o expõe ao desprezo, zombando dele na cruz, como fala a palavra do Senhor. Então Satanás entende e sabe que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então ele ataca o corpo de Cristo, já que ele não pode atacar a cabeça. O apóstolo Paulo entendia essa unidade muito bem, não somente pelas suas pregações, mas pela experiência que ele passou. Lá em Atos capítulo 9, quando ele tem aquele encontro com o Senhor, ele cai por terra e ouve uma voz, que é a voz do Senhor Jesus ressuscitado. Ele vê o Senhor Jesus ali glorificado. E o Senhor Jesus diz para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. Mas Cristo se sentia perseguido pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque nós somos um com Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. É dessa forma que o Senhor nos vê. Fazendo parte, estamos ligados a Ele como um organismo vivo, como um corpo, e que tem vários membros. Lá em Efésios, ainda em Efésios capítulo 5, verso 23, nós vemos mais uma vez isso. Diz assim, porque o marido é o cabeça, e aqui percebam que há uma mudança aí, né? O cabeça aqui significa autoridade sobre a igreja. É aquele que lidera, aquele que vai à frente, aquele que tem autoridade sobre ela. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Mas a ideia aí também é de uma unidade. Por mais que o cabeça aqui esteja se referindo não à parte necessariamente do corpo, mas ao que ele faz com a igreja. Ele conduz a igreja, ele tem autoridade sobre a igreja, ele lidera a igreja, ou melhor, ele salva a sua igreja, o seu corpo, como ele diz aqui. Lá no verso 30 ele diz assim, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E é interessante que ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu não estou falando do marido com a sua esposa. Aquilo que nós vimos hoje de manhã em Oséias, nas profecias, eu estou falando de Cristo com a sua igreja. E lá no Éden, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, agora eu não lembro, capítulo 2, acho que é o verso 24, que fala, eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Ali nós temos a primeira indicação do Evangelho da graça de Cristo. Porque da mesma forma que Adão não tinha pai, não tinha sogra, Eva também não tinha pai, o seu pai era Deus. Não tinha um pai carnal. E aí a palavra de Deus é lançada sobre eles assim, por isso deixará o homem pai e mãe, ele vai sair do seu domicílio. Ele vai abandonar o seu domicílio. E a palavra ele deixar significa isso. Se unir à sua esposa e tornar um com ela. Da mesma forma que Cristo faz com a sua igreja. Ele abandona o domicílio do Pai, torna-se homem, se encarna e passa a ser uma só carne com a sua igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Porque é isso que Cristo faz com a sua igreja. Em Colossenses capítulo 1, verso 18, diz assim, ele mais uma vez agora, na imagem de cabeça como corpo, ele é a cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando nós olhamos esse texto e vimos que Satanás agora se volta para a mulher, ele vai agora perseguir a mulher, e ele persegue a mulher por quê? Porque a mulher é parte do corpo de Cristo. A mulher aqui somos nós, a igreja. Ela é um com Cristo. Ele não pode atacar Cristo. Ele não tem como feri-lo. Ele não tem como subjugá-lo. Ele não tem como destruí-lo. Então ele vai para o lado mais fraco, que somos nós. É uma maneira de Satanás ferir a Cristo. Quando ele fere o povo de Deus. Você já sentiu? Os pais falam muito isso. Principalmente quando os filhos passam por alguma coisa. E dizem assim, eu preferia que isso acontecesse com ele, comigo, e não com ele. Porque mais dor nós sentimos quando os nossos filhos, quando a pessoa que a gente ama, que é uma só carne conosco, no caso, nossas esposas, sofrem. Nosso desejo é estar no lugar deles. Por quê? Porque nós não conseguimos ver os nossos entes queridos sofrendo enquanto nós estamos passando bem. E o desejo de todo cabeça, de todo líder, de todo aquele que governa, é tomar o lugar daquele. E se possível, ele faz isso. E de certa forma foi isso que Cristo fez por nós. Satanás sabe disso, então ele vai para o lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco? A igreja. Só que tocar na igreja, tocar no corpo de Cristo, é tocar em Cristo. É uma expressão na Escritura que fala do rompante da ira, de uma ursa roubada de seus filhotes. É dessa forma que Deus sente, a gente pode dizer assim, quando o seu povo é tocado, quando o seu povo é perseguido, quando o seu povo é oprimido. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor coloca a mulher no deserto, preparando um lugar de conforto, um lugar de proteção. E é assim que o Senhor age com todos aqueles que são seus. O povo de Deus é protegido como a menina dos seus olhos. É o que diz Deuteronômio capítulo 30, verso 10. O Senhor protege o seu povo, Ele guarda o seu povo. E é isso que nós estamos vendo aqui. Satanás indo de frente, confrontar o povo de Deus, tentando destruí-lo, tentando massacrá-lo. E o Senhor cuida e protege. Lá em Deuteronômio 32, 10, que fala da travessia e aí seria a renovação da aliança, da aliança que Deus fez com Moisés. Ali em Deuteronômio é a renovação dessa aliança. E ali nos capítulos 31, 32 e 33, nós vamos ver a Escritura, Moisés relatando o cuidado de Deus com o seu povo durante toda essa caminhada. E ali no verso 10, do capítulo 32, ele diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. É como nós vemos lá em Salmo, capítulo 17, verso 8, o salmista orando a Deus e pedindo assim: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Pelo relato que a gente está vendo aqui, nós percebemos que Satanás tem poder sobre a terra. Ele tem poder na terra, ele tem um certo poder na terra. E tudo que ele faz, o objetivo é destruir a igreja. Mas parece que ele não entende. Ele não compreende que em virtude da vigilância de Deus,
Seu povo é protegido como a menina dos seus olhos. Ele é perseguido por Satanás, mas é protegido por Deus. É Deus quem protege o seu povo. É Ele quem guarda o seu povo. É interessante a gente ver essa estratégia de Satanás, né? A gente vê isso muito em filmes, né? E de uma certa forma geral no mundo, né? Por quê? Porque quando a gente quer atacar um inimigo e aquele inimigo é mais forte do que nós, nós olhamos alguma fraqueza nele, um ponto fraco, e vamos naquele ponto fraco. Tá? É isso que Satanás faz. Ele persegue o lado mais fraco. Ele tenta destruir esse lado mais fraco, que somos nós, o corpo de Cristo. Mas nós somos protegidos por Deus. E nós vamos perceber claramente que em determinado momento Deus aniquilará de uma vez por todas. Ele já o feriu de morte. Tá? Ele já fez com que o poder de Satanás não tivesse força mais nas nossas vidas. Ele desprezou dos poderes das trevas na cruz. Foi isso que Cristo fez. Pisando na cabeça do inimigo. Uma ferida de morte. Ele vence. Mas Satanás quer ainda assim tentar destruir a igreja. E ele se volta contra a igreja. Mas, na realidade, essa atitude de Satanás, ela não terá êxito, por mais que ele tente. Ele não será vitorioso. E vai chegar um momento determinado por Deus. E esse momento já está chegando. Que ele será completamente aniquilado. É dessa forma que nós entendemos Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11. Quando diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Por que ele diz isso? Por que não julgas e vingas o nosso sangue? Porque eles estavam, Satanás, quer dizer, esses homens aqui, que mataram, que perseguiram o povo de Deus, são instrumentos de Satanás nesse mundo. Eles estavam perseguindo os crentes, porque os crentes são um com Cristo. É por isso que ele usa essa imagem. Não vingas o nosso sangue, mas na realidade o que está por trás aí é o sangue de Cristo. É Satanás se levantando contra Cristo, querendo destruir a Cristo. Mas como ele não pode fazer isso, ele se volta para a igreja de Deus, que ele também não pode destruir, mas ele pode ofender. Ele pode tentar fazer com que essa igreja fique capenga. Ele pode fazer com que a igreja, tentar que a igreja pare. Ele pode colocar obstáculos a essa igreja. Mas não pode destruí-la, porque as portas do inferno, da morte, não prevalecem sobre a igreja. Por isso que eles usam essa expressão. Por quê? Porque Satanás se volta contra eles. Por quê? Porque eles são um com Cristo. E aí Satanás dirige a sua fúria contra a igreja. Porque a igreja dá a luz a Cristo. Porque a igreja é um com Cristo Jesus. Mas Deus protege seu povo. E ele o sustenta, como diz aqui a palavra de Deus, com asas de águia. Verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nesse verso nós estamos vendo aqui uma linguagem simbólica para demonstrar a proteção de Deus para com o seu povo. Mais uma vez, essa questão da proteção da asa de uma águia. Tá? E é interessante porque vemos a alusão da peregrinação do povo de Deus
pelo deserto dessa forma. Aqui, mais uma vez, nós estamos vendo isso. A alusão da peregrinação do povo pelo deserto para chegar à terra prometida. Essa é a linguagem que está aqui. Os israelitas, lá em Êxodo capítulo 19, abram aí 3 e 4, os israelitas tinham acabado de escapar dos soldados egípcios e eles podiam testificar que Deus os houvera conduzido em segurança, usando essas mesmas palavras, as 2 asas de uma grande águia, dizendo assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. A linguagem que nós estamos percebendo aqui, ela se remete a esse período onde o Senhor protegeu a sua igreja e diz que levou a essa igreja com asas de águia. Lá em Deuteronômio também, 32, verso 11, nós vemos mais uma vez essa expressão que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, tanto do deserto quanto da condução ao deserto em asas de águia. E diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele deuses estranhos. E é interessante porque aqui nós estamos vendo que no verso 14 ele diz assim: foram dadas 2 asas de águia para que voasse até o deserto. São 2 asas que são dadas para voar. Ela não mais foge, mas voa para longe. Ela escapa com segurança dos ataques do inimigo. É isso que essa imagem quer nos mostrar aqui. E é óbvio que com todos os recursos do mundo que Satanás tem à sua disposição, ele é impossibilitado pelo poder de Deus de aniquilar a igreja. O que nós estamos vendo aqui nessa linguagem simbólica é Deus dando um lugar à igreja e sustentando as suas necessidades de forma liberal. Como foi no deserto, com os israelitas, dando maná, as codornizes, difícil de sair, matando a sede do povo, tirando água da rocha, sendo munidos de saúde física, as suas roupas não se desgastavam, os seus sapatos não se consumiram, Deus protegendo o seu povo de espinhos, escorpiões e cobras. É dessa mesma forma que Deus protege a sua igreja dos ataques de Satanás. Ele proporciona uma armadura especial para o seu povo, como aquela de Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18. Abram aí. É essa armadura que o Senhor proporciona ao seu povo para ficar firme diante das investidas constantes de Satanás. É Deus dando asas para que a sua igreja voe, colocando-a em lugar seguro e protegendo-a do inimigo. Quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E que armadura é essa? Estás, pois, firme, cinto da verdade, cingindo-vos com a verdade, vestindo da couraça da justiça, calçando os sapatos, os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que são figuras relacionadas às armas espirituais que são colocadas à nossa disposição para vencermos as investidas de Satanás. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, eu gostaria de abrir esse
que os irmãos abrissem esse texto, porque, segundo a visão de Kistemaker com relação a esse texto, é muito interessante. O que o apóstolo Paulo vai falar aqui vai cair como uma luva. Tá? E os irmãos vão entender. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos de 4 a 6, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir o quê? Fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas são espirituais. Por quê? Porque Satanás nos ataca de forma espiritual. Esses são os ataques do diabo. É por isso que nós devemos estar firmes na nossa fé. Porque não vai ser com relação ao que o meu corpo sofre necessariamente, mas o que eu penso quando ele sofre. Não vai ser com relação ao que aconteça na minha vida de ruim ou de bom, mas a maneira como eu entendo essas coisas na minha vida. Esse é o maior ataque de Satanás na vida da Igreja de Cristo. Por isso que Paulo fala, anulando sofismas, fazendo com que todo pensamento seja cativo a Cristo. A nossa guerra, principal guerra, é na nossa mente. Essa é a batalha mais difícil que nós travamos contra o diabo. Porque os nossos pensamentos representam a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós nos comportamos, como lidamos com as coisas do mundo. Nós agimos de determinada forma porque pensamos daquela forma. Porque a forma como nós nos comportamos, como nós vivemos a nossa vida, representa o que existe na nossa própria alma, dentro da nossa própria humanidade, da nossa própria essência. Mas ele ainda nesse texto, vamos ainda no verso 14, ele diz assim, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada por 3 anos e meio. Alguns acham que esse 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo se refere a 3 anos e meio. 3 anos e meio significa 42 meses, ou 1.260 dias. E isso não é uma cronologia correta, vamos dizer assim, expressa, mas representa um período de tempo. É um período de tempo não de 3 anos e meio, não de 1.260 dias, mas um período extenso de tempo. E alguns teólogos acham que esse período de tempo é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E é nesse período que a igreja é preservada dos ataques do inimigo por um período específico. Se nós formos olhar o Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver que é isso. No momento em que o filho varão é arrebatado para o trono de Deus, é o momento em que o Senhor Jesus Cristo morre, que o seu sacrifício, a sua obra na terra se completa, ele sobe à presença de Deus, Satanás é expulso. E agora começa o tempo do fim. Ele é expulso do céu, ele não pode mais ficar na presença de Deus acusando os crentes, porque Cristo agora cumpriu de forma cabal aquilo que havia sido prometido no Éden, a restauração de todo homem. Agora Satanás desce à terra preocupado, como diz aqui o próprio texto, sabendo que o tempo é pequeno, então ele vem com o objetivo de tentar destruir, impedir o avanço da igreja. E é interessante porque esse período de 3 anos e meio é um período bastante representativo nas Escrituras. E a gente percebe claramente essa ligação, esse paralelo, essa comparação que nós temos todo o tempo aqui no livro de Apocalipse, não só no livro de Apocalipse, a própria Escritura como um todo, ela faz essas comparações. 3 anos e meio remetem a um período do qual o povo de Deus não poderia se esquecer na história desse povo. Abram aí 1 Reis, capítulo 17.
o ministério de Elias, sendo representado nesse capítulo. 1 Reis, capítulo 5, verso 17. Tiago, ele faz uma referência a esse período, lá no capítulo 5, no verso 17, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. 3 anos e 6 meses é um período bastante significativo na vida do povo de Israel, na vida do povo de Deus. É um período de aflição. É um período de aflição, mas também, ao mesmo tempo, é o mesmo período em que a palavra é poderosamente manifestada através do ministério de Elias. A gente percebe a partir do capítulo 17, verso 1, que Elias foi sustentado por corvos, ele depois foi sustentado por uma viúva, sustentado de forma poderosamente sobrenatural. Esse período também é um período de grande dificuldade e perseguição na igreja. Capítulo 18 de 1 Reis, no verso 10 a 13, olha o que o texto diz: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nem nação, nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo, eis aqui, e dizendo eles, aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que não te haviam achado. Agora, pois, tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará eu, contudo teu servo. Temo ao Senhor desde a minha infância. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, e 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? Nesse mesmo período, é um período de perseguição, Elias está sendo perseguido, a igreja ali está sendo perseguida, e a igreja ali era Israel, era o povo fiel ali dentro de Israel. Era um período de perseguição, mas mesmo assim a igreja não foi destruída. A igreja de Cristo foi preservada. Como nós vimos aqui no verso 12, e como nós vemos também no verso 4 do mesmo capítulo. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O verso 39 também desse mesmo capítulo, olha o que a palavra de Deus diz. O que vendo todo o povo caiu em rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí, com relação aos profetas de Baal, quando Elias se levanta contra esses profetas, e aí vocês conhecem toda a história, o triunfo da palavra e do poder de Deus sobre aqueles homens ímpios e aqueles falsos profetas. A igreja estava sendo perseguida. A igreja, mesmo sendo perseguida, não fora destruída, como nós estamos vendo aqui. Nesse período, a palavra de Deus se apresentava com grande poder através de Elias, como nós vemos no capítulo 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Eleade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Esse período era um período de grande dificuldade, mas o poder de Deus se manifestava, a igreja, o remanescente fiel, eram protegidos e Deus estava sustentando a sua igreja, o seu povo, seja de forma sobrenatural, como nós vemos aqui no capítulo 17, verso 4. Quando ele diz, beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E no verso 9 em seguinte, desponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida.
o Senhor sustentando a igreja de forma sobrenatural, mas também sustentando a igreja de forma ordinária. Capítulo 18, verso 4. Quando Obadias, tomando 100 profetas, o esconde de Jezabel e os sustenta, porque ela queria matá-lo. Ao lermos esses trechos e a palavra de Deus aqui em Apocalipse, nós somos levados a nos remeter a esse tempo ali de Elias, em que a igreja é perseguida e que o evangelho estava avançando poderosamente, a palavra de Deus estava sendo pregada, a igreja estava sendo perseguida, muitos estavam morrendo, mas o Senhor mesmo assim estava preservando o seu povo. A igreja era perseguida, mas não destruída. E a palavra de Deus exercendo poderosa influência e o povo de Deus recebendo nutrição espiritual. Da mesma forma como acontecia no tempo de Elias. É isso que nós estamos vendo aqui. É isso que Deus está falando para a igreja hoje. Quando essas coisas estiverem às portas, que eu creio que já estão, é só você olhar aí as reportagens, é só você olhar aí, esses dias eu recebi, não sei se foi do Rafael, um negócio lá no Facebook do Magno Malta, falando de uma lei que eles estão querendo colocar aí, proibindo para que essas comunidades terapêuticas preguem a palavra de Deus. E aí ele defendendo o Estado laico. Porque o Estado laico permite que eu e você pregue o Evangelho aonde você estiver. Nós, por causa da nossa Constituição, não somos proibidos de pregar o Evangelho em lugar algum. No nosso trabalho, na nossa escola, em lugar algum, nós podemos falar de Cristo. Por causa do Estado laico. Nós podemos pregar a nossa fé. E aí ele denunciando claramente isso que eu nem sabia e que muitas coisas nós desconhecemos e que passam aí, e que se nós não estivermos apercebidos ou as autoridades não estiverem apercebidas, daqui a pouco nós vamos entrar num estado de completa tirania e completo ateísmo, proibindo que nós, como crentes, estejamos apresentando ou professando a nossa fé. O que não representa, na realidade, isso é o que nós estamos vendo aqui, a perseguição de Satanás contra a igreja. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos sair firmes dessa situação. Nós vamos ser vitoriosos. Nós seremos vencedores. E o Senhor está protegendo a sua igreja. O verso 15, ele diz como esse ataque de Satanás se dá. É interessante que nós percebemos aqui no verso 14, no final do verso 14, diz que o Senhor coloca essa mulher, dá 2 asas de águias para que ela voasse até um lugar seguro, onde ele está sustentando a sua igreja, sustentando essa mulher durante 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Eu entendo isso, fora da vista da serpente, é que Satanás não tem poder sobre a igreja, para tocar na igreja, para impedir o seu avanço, para destruir a igreja, o corpo de Cristo. Por mais que ele tente isso, por mais que a gente perceba, e nós vimos isso no capítulo 11, vai chegar um tempo em que o evangelho estará tão escasso, mas ele nunca vai deixar de exercer o seu poder. E essa escassez é como juízo de Deus. É juízo de Deus sobre o mundo. Porque nós, o Evangelho de Cristo, é que tempera esse mundo.
Estava vendo uma discussão, não sei aonde, não sei se num livro ou num debate, não lembro. E a discussão era uma discussão sociológica, né? Eu li isso também no comentário na Teologia Sistemática de Rod. Os homens pensam que podem, nós lemos isso aqui também no Catecismo, que as leis e regras são criadas por eles. Fazem parte da nossa natureza. As leis e as regras que nós temos é criação divina, é criação de Deus. Nós estamos submetidos a essas leis e a essas regras. Elas estão acima de nós, porque representam a vontade e a santidade de Deus. Por quê? Porque tudo que o homem expressa ou deveria expressar representa essa lei de Deus. Tudo que nós temos de bom na sociedade é a religião. Vem da religião. Por mais que os homens queiram dizer o contrário. Vem da religião. Vem do cristianismo. Vem da revelação da palavra de Deus. Seja essa revelação natural ou não. Tudo que nós temos na sociedade de bom. Olhem e vocês vão ver que o fundamento dessas coisas está na palavra de Deus. E se você ouvir na sociedade que existe de ruim, mesmo camuflado de coisa boa, você vai ver que a palavra de Deus condena isso. Por quê? Porque em Deus nos movemos e existimos. Não existe existência humana fora da revelação divina. Só que os homens não conseguem perceber isso. Então a maneira como Satanás se lança contra a igreja. Verso 15. A serpente arrojando da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. É interessante a explicação ou simbolismo que Schumacher dá com relação a isso. Ele diz que, em primeiro lugar, esse vocábulo serpente é uma escolha que João faz para apontar a astúcia de Satanás. A igreja está fora da vista da serpente, está fora do seu poder. Então ele é astuto. E como ele vem perdendo batalha após batalha contra Deus e a igreja, ele tenta de forma sagaz esmagar traiçoeiramente a mulher e levá-la à ruína. Ou melhor, esmagar traiçoeiramente a igreja e levá-la à ruína. E como ele faz isso? Liberando água da sua boca. O que é interpretado por Schumacher como um dilúvio de palavras enganosas. E aí você entende a aplicação que nós fizemos de Efésios capítulo 4, verso 15 e seguinte. E o que o apóstolo Paulo diz lá sobre sofismas e todo conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em Apocalipse, tanto 2:9 como 3:9, nós vamos perceber que Satanás tinha dentro das igrejas a sua sinagoga. Ali na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, tinha um grupo ali que era considerado, chamado de quê? Sinagoga de Satanás. E por que eles eram considerados sinagoga de Satanás? Porque esses líderes, eles sujeitavam os seguidores fiéis de Cristo ali a calúnias, a sedução e a perseguição. A boca de Satanás que arroja contra a igreja um rio. E a gente vai perceber que vai sempre haver um paralelo aqui. Satanás sempre tenta imitar a Cristo e os seus propósitos. E aqui há um paralelo. Um paralelo com Apocalipse capítulo 22, 1. O rio de imposturas e morte que sai da boca de Satanás, ele contrasta com a água da vida. Ele contrasta com a água da vida. Por isso que lá em Isaías 43, verso 2, a palavra de Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E a linguagem aí é uma linguagem simbólica. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, e segundo a interpretação desse comentarista,
Essa água que sai, esse dilúvio, a ideia aqui é um dilúvio de água, um rio que prorrompe, né? Ele diz que seria um dilúvio de falsidades, de mentiras, de malícias, de ventos de doutrinas, de filosofias e ideologias humanas. É isso que Satanás lança contra a igreja. É essa arma que ele tem contra a igreja. Mas essas coisas não podem, de forma alguma, arrebatar a igreja de Cristo. Por quê? Porque é Deus quem guarda a sua igreja. Mesmo que essas pessoas sofram fisicamente de muitas formas, Deus protege os seus de um mal permanente, espiritualmente falando. E que mal é esse? Que mal é esse que sai da boca de Satanás? O engano, a operação do erro. Esse é o maior perigo que a igreja corre. Não é morrer. Não é ser enforcado ou ser martirizado ou perder o emprego. Esse não é o maior perigo que a igreja corre. O maior perigo que a igreja corre é ser enganada. É ser seduzida por Satanás. Lembram de alguém que se deixou seduzir pelo diabo? Pelas suas sutilezas, pelo seu engano, pela sua fala bonita? Essa foi Eva. E por causa disso, toda a humanidade se desgraçou. Esse é o maior perigo que a igreja corre, ser levado pelo engano. É por isso que lá em Efésios capítulo 4, verso de 11 em diante, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele diz assim, que foi dado dons, o Espírito Santo, através de Paulo, diz que o Senhor concedeu dons aos homens. Apóstolos, profetas, evangelistas, esses dons descem do céu. Evangelistas, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, para que não mais, verso 14, sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é o maior perigo da igreja. Não é sofrer perseguição e morrer. É ser enganada. É viver um evangelho falso. Tá? Lá em 2 Pedro, abram aí 2 Pedro, mais uma vez, para percebermos como isso é sério. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos mestres, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É por isso que Satanás está arrojando da sua boca contra a igreja um rio, um dilúvio de águas. Por quê? Porque se a igreja se deixar levar por isso, ela será destruída pelo próprio Senhor da igreja. Como nós vimos lá no Velho Testamento, com Balaão e Balaque, que fizeram os filhos de Deus adulterarem e se prostituírem com mulheres moabitas e de outras nações. E a mão de Deus veio sobre o seu povo, porque ele estava em pecado. E muitos morreram naquele dia. Essa é a astúcia de Satanás. Mas a palavra de Deus aqui diz: a terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ainda segundo esse comentarista, a terra é o próprio território de Satanás, que se volta contra ele, tragando a inundação. E simbolicamente, meus irmãos, na perspectiva desse comentarista, ele vê a terra como uma estrutura da sociedade que, pela intervenção da graça divina,
reafirma a moralidade, abole o mal e estabelece a verdade. Os próprios homens, pela graça de Deus, se voltam, os próprios aliados de Satanás, se voltam contra ele, como intervenção da graça de Deus sobre o mundo e principalmente sobre os crentes. Eu não sei se essa interpretação aqui de Kistemaker é a correta. Eu sei que ela tem muita lógica, e aos meus olhos parece uma interpretação possível. Mas, de forma geral, o que nós podemos entender sobre tudo isso, e a mensagem é clara e simples: Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para destruir o povo de Deus. Só que em vão. Ele não vai conseguir. Ele não consegue esse intento. E aí no verso 17, terminando essa parte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás nunca vai admitir a sua derrota. Cada vez que ele é vencido, ele volta com vingança e fúria. É isso que nós estamos vendo aqui. Ele é incapaz de alcançar Cristo vitorioso. Então ele volta o seu furor para a igreja. Ele é incapaz de tragar a igreja como um todo. Assim ele luta contra os cristãos, individualmente. Ele vai atrás esses fiéis ao Senhor. Satanás está enfrentando uma batalha já perdida. Isso para nós é um consolo. Principalmente para aqueles que sentem o impacto do furor de Satanás nos dias de perseguição e de abuso físico, como nós vimos na história da igreja e como nós vemos aqui na Escritura, com todos os santos que passaram por situações semelhantes. Isso é um consolo, saber que independente de ser queimado, ser lançado na fogueira, ser crucificado, de ser morto, a nossa salvação está garantida diante do Senhor. Agora percebam como Satanás é inteligente. Como que a nossa integridade física hoje no meio evangélico é mais importante do que defender a verdade. Isso que tem se pregado aí demonstra isso claramente. É Satanás preparando a igreja para o fracasso. Porque o que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus falando, é que o meu corpo, é que a minha saúde física pode ser usada para a glória de Deus, em não tê-la, em a minha integridade física ser comprometida por causa do Evangelho. Por quê? Porque vitória diante do Senhor é permanecer fiel, permanecer no caminho do Senhor, permanecer em fidelidade ao Senhor. Mas hoje as coisas parecem que estão mudadas. A vitória significa aquilo que o Senhor não nos garante, principalmente nos finais dos tempos. Pelo contrário, o que significa hoje vitória para muitos que se dizem crentes, ou muitas igrejas que se dizem evangélicas, é aquilo que Deus vai requerer de nós para darmos testemunho ao mundo da sua glória, que é o nosso sofrimento por causa do Evangelho, que é a nossa vida por causa do Evangelho, que é o nosso bem-estar por causa do Evangelho. Aí ele diz que ele se volta agora contra os restantes de sua descendência. E essa expressão se remete mais uma vez como a igreja como um todo, a qual vai permanecer intacta até a volta de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus nunca, jamais abandonará a sua igreja. Isso significa que se você for preso, se você for mandado embora,
se acontecer alguma coisa na sua vida, com o seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, ou chegarmos a um período de perseguição, perdermos tudo, formos presos, a nossa dignidade for retirada de nós, essas coisas não são derrotas, mas sim vitórias por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Como os homens no passado, que se privaram de muitas coisas por causa do reino de Deus, porque sabiam que nesse mundo eles eram peregrinos. E é isso que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Verso 5, a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque aqui ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E sabe quais são esses restantes, que ele classifica como os restantes da descendência, o remanescente fiel, se a gente poderia dizer assim, são aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e conservam o testemunho de Jesus, que é a mesma coisa. Esses são a igreja. Esses são os restantes da descendência da igreja. São os filhos da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Em João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Sabe o que significa? Significa que enquanto agirmos assim, guardando os mandamentos do Senhor, tendo o testemunho de Cristo em nossos corações, vivendo por ele, Satanás não pode nos tocar. E nós, como seguidores de Cristo, vamos levar adiante o reino de Deus nesse mundo, por onde formos. Se permanecermos assim, Satanás pode nos encerrar na prisão, pode nos matar, mas ele não pode nos tocar. Estamos seguros na mão do Senhor. Eu gostaria de concluir, queridos, da seguinte forma, fazer algumas aplicações com relação a esse texto. Em primeiro lugar, esse texto nos prepara para tempos de perseguição e apostasia no mundo que nós já estamos vivendo. E se lembra que eu falei hoje de manhã? Quando o Senhor nos avisa disso, Ele quer que nós nos preparemos para essas coisas. Estejamos preparados para tempos difíceis. Não sejamos pegos de surpresa. Em segundo lugar, esse texto nos faz entender que a nossa segurança não significa, a nossa segurança e vitória em Cristo, não significa a nossa integridade física nesse mundo. Por mais que o Senhor possa nos preservar do mal físico, ou seja, da morte e do sofrimento nesse mundo, todavia nós sabemos que, como homens e crentes, estamos sujeitos a essas coisas como fruto do pecado. Nós estamos sujeitos a essas coisas como fruto do pecado. Da nossa natureza humana, pecaminosa. E também como instrumentos de Deus para glorificarmos o seu nome e sermos aperfeiçoados. A nossa segurança, ela representa a fidelidade a Deus e a sua aliança em Cristo Jesus, que nos garante a coroa da vida. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 38, ele diz que não existe poder, potestade, principado, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Se o Senhor achar que somos dignos de sofrer fisicamente por Cristo, e muitos de nós já sofrem por Cristo, todos nós, de uma certa forma, sofremos por Cristo. Mas se o Senhor nos achar dignos de sofrer fisicamente por Ele, que Ele nos dê graça para suportarmos a nossa cruz, para a glória de Deus.
Como nós vemos em 2 textos de Apocalipse, no capítulo 6, não precisa abrir não, 10 e 11, que diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. E lá em Apocalipse capítulo 7, 14 e 15, diz assim: respondi, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue de Cristo, o Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Grande tribulação aqui, queridos, se refere a todos aqueles que sofrem oposição e perseguição em todos os tempos. Aqueles que são alvo do ódio e da oposição do maligno. Se o Senhor achar conveniente que a minha vida seja uma vida de privação por causa do reino de Deus, eu devo estar disposto a viver dessa forma, sem murmurar, sem reclamar, como Cristo fez quando foi levado para o madeiro. Se o Senhor achar conveniente que eu tenha que sofrer uma enfermidade física, uma deficiência para a sua glória, nós devemos nos sentir honrados por testemunhar de Cristo nessa condição. Por quê? Porque mais importante não é a nossa integridade física, mas é a nossa segurança em Cristo Jesus. É sabermos que nós não vamos desviar, que Satanás não vai conseguir nos destruir, que ele não vai conseguir parar a minha caminhada para o reino de Deus. Como nós vemos na metáfora do peregrino. Na sua vida ele tem muitos obstáculos, mas ele passa por todos eles, com grande dificuldade, mas passa. Por quê? Porque a sua chegada, a nossa chegada, é garantida no reino de Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. E nós, que somos do Senhor, perseveremos, ou melhor, vamos perseverar em fidelidade. Porque aquele que começou boa obra em nós, ele vai completar no dia de Cristo Jesus. Por isso não tema ter que passar por essas situações, por ser provado, como a igreja ali que Pedro escreve estava sendo provado. E ele diz assim, claramente, lá em 1 Pedro, capítulo 6, nisso exultais. E quem exultar? Que vocês são eleitos, que vocês são guardados pelo poder de Deus, que vocês tenham uma herança incorruptível. Nisso exultais. Embora, se em breve tempo for necessário, sejais contristados para que a vossa fé seja confirmada como ouro, mais do que ouro perecível. Vamos orar.